Fala rapaziada, beleza? Vamos falar um pouco de Corinthians aqui, que no último jogo de domingo aí, o Dorival Júnior foi demitido e muitos nomes falavam aí que ia assumir o time do Corinthians, entre eles Tite, Vojvoda e o Fernando Diniz. Acabou que no final todo mundo já sabe que o Fernando Diniz assumiu o time do Corinthians. A gente tem que fazer alguma reflexão aqui sobre isso, entendeu? Por quê? Se a gente for pegar o Vojvoda, o último time que ele pegou foi o Fortaleza. Foi bem no Fortaleza, e depois do Fortaleza, um time grande que ele assumiu foi o Santos, e ele não foi tão legal. Então eu acho que se ele chegasse no Corinthians ali, eu acho que ele não faria com toda a pressão que o Corinthians tem. Eu acho que também ele não conseguiria gerir da maneira ideal. Dito que no Santos, que tem a pressão menor do que o Corinthians, não desfazendo o time do Santos aqui, mas como o Santos tem uma torcida menor que a do Corinthians, né? Como tem a pressão também menor que a do Corinthians, acabou que ele também não conseguiu passar por essa pressão lá no Santos, e acho que no Corinthians ele também não conseguiria, não passaria muito assim, de um mês e meio, sei lá. O outro nome que surgiu foi o nome do Tite. Tite tem história do Corinthians, ganhou quase tudo no Corinthians. Tite fez praticamente o nome dele no Corinthians, né? E eu não sou daqueles lá que crucifica o Tite, não, mano. Da primeira vez que o Tite recusou o Corinthians e a segunda vez que o Tite recusou o Corinthians, eu não julgo ele, não, cara. O Corinthians estava numa draga infernal, problema político. Entre o Augusto e o Duílio ali, o Duílio acabou contratando o Mano Menezes e por 2 temporadas ele não ia ser mais um presidente, então tava uma bagunça do caramba. Jogadores em má fase. Então, se eu fosse o Tite, também não aceitaria o Corinthians, não, mano. Sou corintiano aqui de coração. E eu acho que ele não fez mal, não, em não ter assumido o Corinthians a primeira vez. Tava uma bagunça infernal. Era perigoso até ele queimar toda a história que ele tem com a torcida. Naquela época lá, aquele time era muito ruim, gente. Só é ver. O time foi eliminado do Paulistão, quase não se classifica para a Copa do Brasil. Você acha que o Tite fez mal em não ter aceitado o Corinthians naquela época? Ele não fez mal, não. Tá, eu não crucifico o Tite por conta disso, não. Que ele não fez mal. A segunda vez também tava uma bagunça danada. Ele no Entre o Flamengo e Corinthians da época, desculpa, eu sou corintiano, mas da época, o time do Flamengo e o time Corinthians tava, a bagunça que o Corinthians tava, eu não julgo o Tite, não. A gente tem um porquê com o Tite, né, mano? O Tite era o mais do mesmo do Dorival. O Tite tem a mesma filosofia ali do Dorival. São dois treinadores que têm praticamente as mesmas composição táticas. O Tite um pouquinho mais retranqueiro ali, prioriza mais a defesa. Mas em relação a jogadores, o Tite é muito mais parecido com o Dorival. Em relação a ser paizão, em relação a levar tudo na conversa, a gente tem que recuperar esse jogador. O Tite era mais do mesmo do Dorival. O Fernando Diniz, ele foi o personagem ideal ali. Por quê? Porque se você quisesse o mais do mesmo, eu ligaria pro Tite, falaria: Tite, assume aqui, tem até o fim do ano, você tenta fazer o seu trabalho, a gente vai tentar dar o que você quer aqui. Se você quisesse o mais do mesmo, agora, se você quiser mexer com o elenco, com jogadores, cabeça dos jogadores, mudar a estratégia de jogo, porque o Corinthians tava sem vida, gente. Só é ver os últimos jogos do Dorival aí, o Corinthians não tava desempenhando futebol bom. Os caras tava com preguiça, parece, tava jogando de calçadinhos molhada. E se você contrata o Tite, ia ser a mesma coisa. O Tite ia ali colocar a zaga pra trás, todo mundo pra trás, todo mundo pra trás. E só defesa ali, a gente ia ganhar de 1-0 ou a gente ia ganhar de 1-1. E o Fernando Diniz é muito bom ofensivamente. Ele é uma bosta defensivamente. Pegar a defesa do Fernando Diniz, você pegar a trajetória dele em todos os times, da carreira dele, ele tem mais derrota do que vitória. Mas ele é um cara diferente, né? Põe a bola no chão, vai pra cima. E eu tenho outra coisa também que me pega, mano. As pessoas falam do Diniz como se ele fosse o pior treinador do mundo, mano. Eu não vejo o Fernando Diniz com essa porcaria toda, não, igual todo mundo vê. Eu acho que ele vai ter dificuldade, porque o Corinthians ele vem de muito tempo no mesmo modo de jogar, muito defensivo, e o Corinthians nunca teve essa ênfase de atacar igual o Diniz gosta de treinar os times deles dessa forma, em atacar. Então, vamos ver como o Corinthians se comporta aí. O último, a gente tem que lembrar aqui que o último cara que tentou fazer isso no Corinthians foi o Thiago Nunes e não deu muito certo, não. Não conseguiu implementar a maneira dele de jogar, que era uma maneira de posse de bola e muito ofensivo. Ele não conseguiu fazer isso no Corinthians e foi demitido. E o Corinthians voltou a jogar igual ele jogava nas antigamente, entendeu? Então eu acho que o Diniz não é essa porcaria toda. Eu acho que deveria dar um voto de confiança para ele tentar implementar o trabalho dele no Corinthians. O Corinthians, ele é um time que muitas coisas que as pessoas dizem serem erradas dão certo no Corinthians, porque o Corinthians é um time diferenciado, tem camiseta, né, mano? Se você pegar a campanha que o Diniz fez no Fluminense, por exemplo, com um monte de gente velha e técnica como Marcelo, Paulo Henrique Ganso, que não são velocistas, a gente tem que
relevar aqui, esses caras não eram velocistas, tinham áreas que caía pela ponta ali, era um cara velocista na estratégia deles, mas não tinha. Tinha um área que caía pela ponta e tinha um Cano que era goleador. E eu acho que se derem tempo para ele trabalhar e ele implementar a filosofia de trabalho dele, acho que o Corinthians tem grande chance de mudar, né, o estilo de jogo, porque eu não gosto desse papo não que o Corinthians inventou, esses mantra que o Corinthians inventou de um tempo pra cá, de que se não ganhar sofrido não é Corinthians, se não for sofrido não é Corinthians. Isso aí é papo de trabalho de fracassado, que fracassa no mais principal, que é colocar o time pra jogar, e fica com essa desculpinha de que se não for sofrido não é Corinthians. Eu, como torcedor do Corinthians, vou dar um voto de confiança pro Diniz. E aí a gente vamos ver aí, com o passar do tempo, como ele vai se comportando. Tem que cobrar alguma rapaziada desse grupo aí que precisa cobrar de verdade futebol. O Vitinho chegou, mas não tá no Corinthians ainda. O Charles não tem como jogar no Corinthians. O mal do Dorival era esse. Escalava o Charles e a gente ficava com um a menos dentro de campo. Então a gente precisa dar um voto de confiança pro Diniz aí. Digita aqui embaixo nos comentários o que você acha da contratação do Diniz. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte o vídeo e manda para você acha que gosta de futebol, beleza? Eu acabei de fazer o canal, ia ser muito bom se vocês se inscrevessem aí, que eu iria, né, ficar muito feliz por estar começando alguma coisa que eu gosto de fazer e ter o retorno de vocês aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado, e no próximo jogo do Corinthians eu pretendo fazer outro vídeo e aí a gente vai deslanchando aí, falou? Obrigado, gente. Fica com Deus, hein?